Será que isso vai ficar travando? Vai ficar travando. Deu certo, ele pediu só 5 minutos. Tá travando não, né? Ai, pronto, ainda bem. Vicente, Deleire, Raimundo, boa noite. Boa noite, gente. Olha, vão dizendo aí de onde vocês são. Coloca aí nos comentários. Eu sou de João Pessoa, aqui na Paraíba, viu, gente? João Pessoa. De onde Marcelo Paulo é... Vocês são seguidores do Cogos ou já são aqui do Cristão Pro Vida? Lá vem Fortaleza, Petrópolis, Minas. Ai, que legal. Legal, legal demais. Eu tenho amigos em Minas. Cleiton Nunes, Helder. Paulo Cogos entrou. Glória a Deus. Ai, que bom. Que bom. O seguidor do Cogos já me tornei seguidor. Que maravilha. Graças a Deus, vou chamar agora nosso querido Cogos. Vou chamar agora, tá? Tcharam. Será que vai dar certo? Chamei, né? Oi, Isauri, você tá cada dia mais linda. Ai, meu Deus, coisa boa. Você apareceu, eu já tava ficando, eu tava preocupada. Eu disse, ele não vem. Não, claro que eu venho, eu nunca ia te abandonar. O problema é que eu tava com a conexão caindo aqui. Ah, tá. Mas me diga uma coisa, tá travando não, né, Paulo? Oi? Tá travando não, o áudio tá bom, né? É que eu não sei se a conexão aguenta tanta beleza da sua parte, mas vamos ver. Ô, Paulo, tô muito feliz. Você tá aqui novamente aqui nos Cristãos Pró Vida. E assim, antes da gente começar a nossa live, vamos rezar uma Ave Maria, pode ser? Claro. Inclusive, eu trouxe até aqui a imagem de Nossa Senhora, de Nossa Senhora de Fátima, aqui, pra gente dar uma rezada aqui, pra começar a nossa live, abençoar a nossa live, dar tudo certo. E ser uma live bem abençoada, com assuntos muito maravilhosos. E eu quero a participação de todos. Olha, Nossa Senhora Aparecida, vamos Apareceu rezar uma aqui. Ave Maria? Vamos. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós. pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Nossa Senhora abençoe nossa live, dê tudo certo. Seja uma live super tranquila e abençoada. Doc, olha o cachorro aqui, gente. Olha que engraçado, uma gatinha com cachorro. Olha, gente, então vamos começar a nossa live. Não sei se, olha só. A live de hoje, o assunto é o Papa Francisco e a encíclica Fratelli Tutti. Não é que o Paulo fala que é a Tutti Frutti, mas nós vamos aqui falar sobre essa encíclica e eu quero também falar também sobre as manifestações do Carlo do Viganò, né? Que ele está falando que, assim, de todas essas argumentações e tudo que o Papa Francisco vem falando, não é? Então eu quero muito que a gente vá conversar, falar sobre todas essas parece muito ambíguo, né? Assim, tudo que ele fala, um outro sentido. A gente não sabe se ele está querendo um cisma da igreja. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que está acontecendo na verdade. Então, assim, vamos conversar aqui, vamos tentar entender. Primeira coisa, Paulo, queria falar com você sobre essa moeda
que o Vaticano emitiu com a imagem da Mãe Terra, né? Que seria essa moeda seria para festejar os 10 anos, não, desculpa, os 50 anos da Mãe Terra, com a imagem da Pachamama, e sendo a imagem sendo a moeda do Vaticano, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Falando que a gente já puxava também para a questão do Sínodo da Amazônia, né? Teve a Pachamama estava lá, né? Aquela imagem estava lá nos jardins do Vaticano, né? E eu queria que a gente falasse sobre isso aí, sobre esse assunto que foi o do ano passado e que ainda está se repercutindo e deixando muitos católicos mesmo, assim, de cabelo em pé. É muito triste que nós vejamos o clero fazendo esse tipo de coisa. Uma imagem de um falso ídolo. Aliás, a Pachamama é isso, é um falso ídolo, é uma deusa pagã, é aquilo que nós deveríamos superar, é aquilo que nós já superamos. É aquilo que o apóstolo germânico São Bonifácio fez, derrubou a árvore dos pagãos, porque nós temos que entender, e assim que o José de Anchieta e outros heróis da fé brasileiros conseguiram trazer o cristianismo para cá, mostraram para os índios quem é o Deus vivo. Isso está em Isaías, capítulo 9. Uma criança foi dada a nós, e essa criança, que carrega tudo nos seus ombros, ela é o Deus conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai do mundo inteiro e Príncipe da paz. Então, quem é o rei? É Jesus Cristo. Quem é a mãe do rei? É Nossa Senhora. Isso nos foi dado por Deus para planificar a criação. Toda a criação existe unicamente por causa da palavra, do verbo, e o verbo é Cristo. Isso está no Evangelho de João. Então, tudo se faz pelo verbo e tudo será consumado para o verbo. Onde entra a Pachamama? Onde entra a Mãe Terra? Não é possível que nós substituamos o Deus eterno, o verbo, pelo qual e para o qual tudo foi criado e através do qual tudo se planificará e será entregue a Deus Pai. Nós substituímos tudo isso por quê? Por terra? Por algo temporal? Por algo contingente? Isso não é só uma inversão filosófica, mas isso é uma completa negação da teologia cristã. Não é possível que as pessoas achem normal adorar um falso ídolo. Os falsos ídolos são demônios. E não é que eles são demônios. Você não acha que isso vai de encontro ao primeiro mandamento, né? Isso vai de encontro ao primeiro mandamento? Completamente contra. Porque quando se diz na Bíblia que os falsos ídolos são demônios, não significa necessariamente que apareceu um demônio lá dizendo que ele era o Pachamama. Significa que nós superamos a mitologia pagã, seja ela indígena brasileira, seja ela nórdica, seja ela grega. Tudo isso foi superado. E hoje, achar que isso existe é uma influência demoníaca. Então, infelizmente, existe uma atuação das forças demoníacas dentro do Vaticano, pelas pessoas ímpias, sem fé, maçons, que estão lá infiltrados. Então, como se aceita colocar a imagem de um falso ídolo dentro do Vaticano? Não é à toa que muito protestante acusa os católicos de adorar a imagem. É claro que isso é falso. Nenhum católico adora a imagem. Nós adoramos unicamente a Santíssima Trindade. Nós veneramos os santos. Nós veneramos especialmente a Mãe de Deus, Maria, e nós temos imagens para ser um sinal visível da existência das criaturas que são os santos e do Criador que se fez homem, Jesus Cristo. Ele se fez sinal visível, ele é o grande sacramento. E aí Deus permite que nós tenhamos imagens, como mandou construir a serpente, mandou construir os querubins da arca. Não tem problema construir imagens. O que Deus proíbe é a idolatria das imagens. E Pachamama é uma imagem que remete a uma falsa divindade que, infelizmente, as pessoas estão adorando dentro do Vaticano. Tão ruim quanto isso é colocar uma estátua de Lutero dentro do Vaticano e assim por diante. Eu não sei onde isso vai parar. Eu sei que fez muito bem aquele sujeito que heroicamente jogou a imagem da Pachamama na água. E esse negócio de Mãe Terra... Que inclusive o Papa Francisco se desculpou, né? Mas não adianta pedir desculpa também. É claro que nós temos que rezar pelo Papa Francisco, ter benevolência com ele, afinal ele é o vigário de Cristo. Mas ele se desculpa e depois ele cai no mesmo erro? Ele traz a imagem, depois ele não.
ele não se desculpou, ele se desculpou porque jogaram a imagem da Pachamama, Ah, ele se desculpou porque jogaram a entendeu? imagem? Putz, Sim. essa eu não tinha visto. Essa eu não tinha Foi. visto. Eu achei que ele tinha se desculpado de trazer a imagem da Pachamama. Não, ele É, se ó, eu tô desculpou tentando porque ser jogou. benevolente com o Papa. Não, Não deu certo. nós como católicos temos que rezar pelo Papa. Apesar de tudo que está acontecendo, nós temos que rezar por ele, rezar pela igreja, né? Mas assim, existem esses absurdos, mas a gente tem que rezar pelo Papa, né? Mas olha só, é Mas, a seção 78, a seção 78 da exortação apostólica pós-sinodal, que era Querida Amazônia, o nome que foi logo depois do sínodo, ele afirmou, o Papa Francisco afirmou que não se deve dizer que é uma idolatria ou paganismo, né, a Pachamama, né? Não, não é só porque alguns povos têm a Pachamama como sua deusa e a gente não pode dizer que é uma idolatria. Ele colocou isso na exortação apostólica pós-sinodal. E a gente percebe assim, eu sei que muitas pessoas vão dizer que não tem nada a ver, mas logo depois que aconteceu isso, o ano de 2020, isso foi 2019, né? 2020 foi um ano terrível, né? Gente, 2020 foi um ano terrível. olha, Um pode-se ano, dizer muita coisa de 2020, mas foi o ano que eu te conheci, então tá bom. que coisa linda. Olha, já vou fazer um. Oh, sei não. Então, assim, surgiu o Corona, né? Vamos lá. O Black Lives Matter, Antifa, tudo que, assim, tudo de ruim, não é que surgiu, né? Mas foi que explodiu, né, gente? Vamos lá. Começou quase com a A Terceira Guerra Mundial, né? eutanásia, Com o Qasem Soleimani sendo é, morto lá. eutanásia com força, aborto. Então, gente, só um monte de desgraceira apareceu assim. Eu não quero dizer assim que foi exatamente, mas foi muita coincidência, né? E assim, o que eu quero dizer para vocês que tá tudo em jogo, né? Uma implementação de uma religião única, universal, uma implementação de uma moeda única, né? Então assim, é uma loucura muito grande, porque o que a gente vê é que tá tudo indo para um governo, sabe? Um governo único. Tá. É que a questão é a seguinte, né? Só terminando isso do Pachamama, o conceito de mãe terra, ele não vai dizer que é idolatria, que ele está idolatrando um deus pagão. Ele vai dizer que é um problema de preservação da natureza, de gestão do jardim que Deus legou ao homem, o homem está destruindo a natureza, aquela conversa de ecologia, né? Mas aí que tá. Quando o sujeito cita São Francisco de Assis para dizer que nós temos que preservar a natureza, São Francisco de Assis nunca disse que a terra era nossa mãe. Ele era um santo, não um herege. O que São Francisco de Assis dizia é que a natureza é uma irmã menor, porque ela foi criada também por Deus, mas sem a dignidade da imagem e semelhança divina que tem no homem. Então, realmente, o nosso corpo é formado por matéria que veio da Terra, mas isso é o quê? Isso é causa material. Isso não é nem a causa formal, nem a causa eficiente, nem a causa final do homem. Isso é a causa material do corpo ainda, nem estamos falando de alma. Então, a natureza, embora nós estejamos intimamente ligados a ela para sobreviver enquanto criaturas biológicas, ela não é de forma alguma nossa mãe. O nosso criador é Deus. E isso é só a filiação como criatura. Nós ainda temos que falar na filiação do batismo, que é mais importante, é mais elevada do que a filiação como criatura. Onde é que está isso? A mãe terra é minha mãe em que sentido? Não faz sentido, né? E nós temos que Uhum. falar ainda na filiação de glória, que são os santos, aqueles que estão em estado de graça. Então é assim que São Tomás de Aquino definia a filiação. A filiação de todas as criaturas. Aí nós temos a filiação por imagem e semelhança, todos os homens. Aí nós temos a filiação batismal e aí nós temos a filiação da graça, aqueles que estão na igreja triunfante. São as 4 filiações de São Tomás de Aquino. Aonde que entra a mãe terra nisso? A minha mãe se chama Maria, não se chama Terra. Esse é o ponto. É verdade. Agora, o João Paulo II, o santo, né? São João Paulo II, dizia
Duas coisas importantíssimas nesse quesito. Primeiro, a luz do significado de todas as coisas é a encarnação do verbo. Então, nós não podemos definir nada sem o verbo. E quem é a mãe do verbo? A mãe do verbo encarnado é Maria, não é a Terra. E a segunda coisa que São João Paulo II dizia é que o homem sempre tentou ser Deus sem Deus. E como isso se manifesta na prática? Ignorando o mistério da encarnação. Ignorando a noite de Natal. Nós nos tornamos filhos de Deus mediante a união hipostática em Cristo, cuja mãe é Maria, e acabou não tem terra nessa. Então, para mim, eu fecho esse negócio de Pachamama, né? A preservação da natureza é importante enquanto isso for importante para o homem, que a natureza sozinha não vale nada. Agora, isso de criar um Estado universal, uma república universal, uma moeda única, como você bem citou, isso é um plano globalista, isso é completamente contrário ao que ensina a sólida ciência econômica, a escola austríaca. Nós sabemos que uma moeda única permitiria que os governos solapassem o capital produzido pelas pessoas e acumulassem riqueza na mão dessa elite governante, mas independentemente das questões econômicas e do acúmulo de poder por parte desses maçons, o fato é que a República Universal é uma falsificação da Igreja. Porque a verdadeira universalidade é a universalidade do Evangelho, é o que Cristo fala em Mateus 16. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E aí o que a maçonaria fala? Não, não precisa de Evangelho. Precisa todo mundo dar a mão. Que é aquela concepção russoniana de que todo mundo é bonzinho e que a sociedade corrompe. E aí nós vamos criar uma República Universal. Só que essa República Universal é uma anti-igreja. É um projeto maçônico maligno que macaqueia o projeto de Deus, de levar todos ao seio da igreja para serem salvos. E isso tinha um maçom francês que se chamava Adolphe Régnier. Ele dizia, a República Universal fará aquilo que a maçonaria faz. Ou seja, ela é a grande ferramenta da anti-igreja, da igreja do anticristo, que é a maçonaria, para tentar estragar os planos de Deus aqui na Terra. Agora, quando um papa defende isso, é porque eu gostaria de crer que ele está muito mal informado. Sendo benevolente, porque eu não quero acreditar que o papa seja mal intencionado. Mas não vamos ser ingênuos. Viganò, numa das declarações de Viganò, das cartas dele, ele colocou que o Bergoglio, quer declarar cismática e inimiga do Papa, a igreja cismática e inimiga do Papa, a parte saudável da igreja, né? E ele falou isso e está no site Live Site News, o dia 21 de outubro. E assim, eu não duvido nada. Porque assim, são muitos, entre aspas, escândalos com as argumentações do Papa, né? Principalmente agora, né? Que a gente viu, né? Nesse documentário Francisco, né? Que o Papa, numa das declarações desse documentário, falou que era a favor da lei da união civil, né? Entre os homossexuais, né? Que os homossexuais têm direito a uma família, né? E ninguém deverá ser expulso, digamos assim. Eu dei uma resumida, não foi exatamente nessas palavras que ele falou, mas foi isso. Então, assim, isso provocou um escândalo muito grande, assim. Muitos católicos, muitas pessoas da igreja ficaram assim, nossa, o que o Papa tá falando? Meu Deus! Então, assim, mas ele tá com certeza agradando a parte progressista, né? A parte progressista da Igreja Católica, né? E eu acredito também com o que o Viganò falou, que é uma forma de querer um cisma, realmente, assim, sabe? Porque teve muitos pontos aqui que o Viganò falou o seguinte, que seria esse escândalo primeiro, né? Que a gente falou, esse mais recente, né? Dessa declaração da Lei de União Civil, seria a exortação pós-sinodal, Amoris Laetitia, o Sínodo da Amazônia, a Pachamama, a Declaração de Abu Dhabi, que agora foi reafirmada e agravada com a encíclica Fratelli Tutti. Então, assim, eu acredito que realmente isso vai mostrar que a parte saudável da Igreja Católica
né, ela se separe, crie meio que um cisma da igreja, né? E acusando o Papa de heresia, né? Pois é, ele, no mínimo, não pensou na importância da unidade da igreja. Existem várias doenças espirituais e existem várias correntes da igreja que sofrem dessas doenças espirituais. E uma das mais perigosas que existe é a desobediência. A desobediência à sucessão apostólica. O Papa, ele pode ser um Papa terrível. Já houve papas terríveis na história. Clemente XIV, Alexandre VI, Honório I, que foi excomungado pós-mortem. Agora, ele é Papa? Não podemos, como leigos ou mesmo como bispos, dizer aquele Papa está errado, que o Papa não devia estar lá. Então, nós somos melhores que o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo que colocou o Papa Francisco ali. Agora, o Papa Francisco tem uma grande responsabilidade como Papa. Ele precisa pensar na unidade da igreja e no escândalo que ele pode causar quando ele fala algo que é contrário à doutrina ou que seja escandaloso na sua natureza. Quando ele defende a união civil homossexual, ele necessariamente vai escandalizar as pessoas que observam a doutrina católica no que tange A família natural, a família natural. a família natural, exatamente. E aí as pessoas que observam a questão da família natural vão ter que tomar 3 caminhos. Um deles é o caminho estreito, aquele que leva ao céu. É a obediência ao trono de Pedro, ao papado, que implica, portanto, em não seguir o que o Papa fala de errado. Mas eu dei esse exemplo numa live que eu fiz sobre o que o Papa falou, né? O Ragnarok Frigga, aliás, né? Que é o seguinte, imagina que um soldado recebe uma ordem injusta de um tenente. O que o soldado faz? Tenente, não posso cumprir essa ordem, ela é injusta. Acabou. No dia seguinte, ele vai prestar continência para o tenente. Tenente, senhor, não, senhor. Porque ele é tenente. Ele deu uma ordem justa? Deu, você não segue. Mas a patente dele continua valendo. Mesma coisa para o Papa Francisco, ainda mais, né? Porque ele é o vigário de Cristo. Ele falou uma coisa absurda, um erro? Não siga. Mas ele é Papa. Mas, infelizmente, o mais provável é que as pessoas da ala saudável da igreja tomem 2 caminhos ruins. Um deles é o caminho cismático. Ah, então não sigo mais o Papa Francisco. Eu sou sedevacantista. Ah, não vale mais o Vaticano II. Isso é pior do que defender a união civil homossexual. Isso é cisma. Isso foi o que Lutero fez. E o outro caminho é o papismo, né? Papismo cego. Ah, e o Papa Francisco falou, então agora pode união civil homossexual. Não, não pode. O Papa errou. Não seja jujuba. Mais ou menos isso. Agora, o que o Papa falou, sendo agora um pouco benevolente com o Papa, ele não contrariou a doutrina católica estritamente falando. Ele não disse que a igreja aceita a união homossexual, ele não falou em dar comunhão para um homossexual que vive no pecado público, ele não falou nada disso. Ele falou que ele quer uma lei do Estado laico para proteger os homossexuais, sabe Deus do quê. Isso tem implicações teológicas, mas não é uma... Eu não diria que é uma heresia do Papa Francisco, porque ele não falou nada no sentido teológico, ele deu uma opinião política. Agora, é uma opinião política que eu, como cristão, não aprovo. Por quê? Porque, primeiro, eu, como anarcocapitalista, não defendo que o Estado regule nenhuma relação civil, nem mesmo heterossexual. Para mim, deveria haver uma completa separação entre Estado e casamento. Segundo, porque o casamento é um matrimônio, ele precede o Estado na sua existência, nem precisamos falar de sacramento cristão aqui. O juramento de fidelidade entre um homem e uma mulher aberto à vida, que já vem do judaísmo, etc., ele precede as instituições políticas. Então, a política que devia se curvar ao casamento, não o contrário. E ele comete uma falta de caridade com os homossexuais. Porque a função do cristão é dizer para os homossexuais, olha, senhor homossexual, a sua alma tem que ser salva, Cristo te ama, não pratique o pecado, saia desse negócio de união homossexual e pratique a castidade. Isso vale para um hétero também. Então, a verdadeira caridade com o homossexual é levar ele para Cristo. Ele fala, oh, o nosso reino não é desse mundo, cara. Não é. Fala, não, deixa o governo criar a união homossexual que vai dar tudo certo. Não, isso é falta de caridade. E politicamente falando, ele abre um precedente muito perigoso. Por quê? Ele defende que o Estado proíba as instituições privadas de agir conforme a concepção natural de família. Então, um pai não vai poder deserdar um filho homossexual. Não que eu ache moral maltratar um homossexual, mas eu defendo a soberania da família. Se o Estado for fazer esse tipo de coisa, então, vai criar uma união civil homossexual, eu vou obrigar um clube de sócios a aceitar um par de homossexuais como se família fosse.
Aí o clube vai falar, aqui é um clube conservador, não aceitamos isso. Mas é o Estado que manda. Em última instância, isso vai pegar na igreja. Vai chegar um tempo, o tempo do anticristo vai ser assim, onde vão querer obrigar a igreja a celebrar um matrimônio homossexual, o que seria uma blasfêmia, um sacrilégio. Assim como é um sacrilégio da comunhão, o batismo para um animal. Mas vai chegar um tempo que a própria Eucaristia vai ser proibida pelo anticristo. Agora, esse precedente começa aí, começa defendendo esse tipo de coisa, união civil homossexual. Eu não diria que o Papa cometeu uma heresia, mas eu diria que a opinião política dele é péssima. Uhum. E a gente vê que, por exemplo, os bispos conservadores nos Estados Unidos estão proibidos de comentar, de falar, né, em um debate político, de falar sobre suas questões, enquanto nós vemos assim, o Vaticano os permite interferir em favor da família do Biden, né? Assim, que a gente vê que tá assim, não sei nem se pode falar, mas assim, que pelo menos assim, gente, a censura tá muito grande. A censura tá muito grande, principalmente se você falar qualquer coisa sobre o Biden, a família. Eu mesmo já tive vídeo meu no meu canal excluído pelo YouTube. No vídeo que tinha o Biden com as crianças, beijando crianças, sabe, apertando, e uma coisa bem pedófila, né? E Completamente assim, pedófilo. não é? Então, esse vídeo foi excluído e meu canal foi desmonetizado, sabe? Então, assim, e você vê que o Vaticano está apoiando muito, assim, é incrível, tá a favor da censura, a censura contra as acusações da família dos Biden. Sim, e o problema é o seguinte, o YouTube está censurando todos aqueles que apontam as evidências que mostram a existência de uma rede de pedofilia, do Pizzagate, etc. Aí o YouTube está Porque, olha só, eu censurando. não sabia nem que existia. Fazendo uma pesquisa, existe essa Deep Church. Já ouviu falar? Igreja, igreja, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Eu vou falar agora. Deep Church. Também nunca tinha ouvido falar. Eu sabia do Deep State, mas o Deep Church não sabia. Então, assim, para você ver. Então, quer dizer assim, quem é que está apoiando tudo isso? São a elite globalista, é a grande mídia, é o lobby LGBT, é o Deep State. Então, assim, para você ver, realmente o interesse é muito grande. O interesse é muito grande em desvirtuar tudo e acabar com a Igreja Católica Apostólica Romana e criar a igreja deles. É ter esse cisma mesmo. Eu acredito nisso. No que E o a, cens... Briganor realmente está apontando. Não, e a censura contra o seu canal, por exemplo, desmonetizando, é a prova de que existe um esquema, porque eles controlam as redes sociais, ora bola, né? Sim, E o Viganó tem sido uma luz no clero. Dentre com outros, né? certeza. O bispo Atanásio Schneider, o Edmund Burke, o Robert Sará, até certo ponto. Mas para mim o melhor de todos é o Viganó. Agora, o É, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira tem feito um excelente trabalho também, comentando. Agora, tem aquele pessoal lá, os irmãos de Monde, do Most Holy Family Monastery, que eles são hereges sedivacantistas. Mas eu vejo os vídeos dele porque eles têm boas críticas. Embora eles falem umas sim. batatadas gigantescas de vez em quando, piores do que os jujubas, né? Mas para mim os melhores têm sido no Brasil o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e no mundo o Arcebispo Viganó. Eu também. É, não sei se você já está sabendo a notícia, já deve estar sabendo, né? Que não vai ter a missa. A missa da meia-noite, né? A missa do Galo. Como é que é? Não vai ter a missa do Galo no Tá dia todo de mundo louco? Natal. Por quê? Pois é. Por quê? Saiu no Live Site News. Jesus Cristo volta. Por quê? Jesus Cristo volta. Por causa do coronavírus.
Vocês estão Agora é brincando engraçado. com... Eles Pega cancelaram o a missa do martelo, pega o Galo. martelo. Por acaso o vírus só entra na missa do Galo? Ele fica na porta esperando. Pega o martelo, olha. Verdade, Demônios! verdade. Eu tô procurando aqui pra mostrar aqui. Peraí, calma. Deixa eu achar aqui. Eu quero Tô ler. falando, a ditadura médica, a ditadura da saúde é a pior possível. É pior do que quem fala em segurança, educação, saúde. É o principal mote para as piores ditaduras. A missa do Galo, meu Deus do céu. Quer dizer, cancelaram o aniversário de Cristo, basicamente. Isso, tô procurando aqui a notícia pra falar, pra dizer bem certinho. Uma fraudemia, uma palhaçada. Agora, Que olha em que março. engraçado. Agora olha que engraçado. Teve um culto ecumênico, não sei como foi. Todos estavam de máscara, mas teve esse culto ecumênico. Mas a missa do Galo, não. Mas vejo como a perseguição é contra as bases da civilização. O que eles mais proibiram foi o pequeno comércio e as missas. Missas, justamente. Tem muito restaurante. Para mim tem que abrir tudo, nunca tinha que fechar nada, tem que ter aglomeração de tudo mesmo. Mas pode entrar em qualquer barzinho, tá lá todo mundo sentado, bebendo, sem as focinheiras. Mas na missa tem que ter distanciamento. Blá, blá. Quer dizer, nós estamos permitindo que o governo diga para nós como celebrar as missas e quando celebrar as missas. Isso é o prenúncio, Sim. Isso é o começo da proibição da celebração da missa pelo regime do anticristo. Começou, então, com uma bioditadura. Nós temos que rejeitar isso de todas as formas. As doenças sociais são piores que as doenças biológicas. E esse negócio de coronavírus é uma porcaria que de uma arminha biológica chinesa de fundo de quintal. Aliás, é chinesa, né? A porcaria. Mata menos do que a gripe. Uma fraude, não existe pandemia. É uma fraude. Existem algumas pessoas aí que morreram porque o Mandetta não deu cloroquina para elas e os caras vêm falar em pandemia. Palhaçada do inferno. Agora, eu não entendo. A população tinha que pegar em arma, sair na rua, aglomerar e acabar com isso na porrada. Infelizmente, como se o povo não tem armas, né? Nem arma, nem moral. A democracia e a educação estatal destruiu a cabeça das pessoas. Mas as pessoas usam máscara na rua sem ninguém obrigar. Pois é. Aceitam ser asfixiados pelo governo. Eu nunca fiz um dia de quarentena. Desde que começou, eu fiz questão de aglomerar. De propósito. Eu saí de casa e tive uma vida social mais intensa durante a quarentena do que antes. Olha só, notícia do Live Site News. Gente, envia essa live para todos seus amigos católicos. Envia essa live. Olha só. O arcebispo Viganò responde a relatos do Papa que faltará à missa da meia-noite no Natal. Esta última notícia deixou os fiéis perplexos, escandalizados e abandonados por uma hierarquia que encontrou na Basílica de Santa Maria, em Araceli, uma forma de se reunir para o rito sincrético presidido por Jorge Mário Bergoglio, mas que não hesita em suspender a celebração da Santa Missa na noite em que a igreja celebra o nascimento do Salvador. Aí vem a carta do... Gente, vão lá no site Live Site News, notícia do dia. Cadê? Do dia. Só para quem quiser ler na íntegra, tá bom? Live Site News. Eu vou deixar aqui depois. Para quem quiser ver aqui. Certo? Depois eu posso te passar também uma relação de pessoas a serem bloqueadas, viu? Ah, tá. Eu vou desativar os comentários aqui para o pessoal parar de aperrear. Não. Deixa os comentários. Tem alguns comentários bons, mas um ou outro que estraga. Não vamos sacrificar os inocentes por causa de meia dúzia de babaca. Eu já meto o bloco aqui no computador mesmo. Pois então, pronto. Então, olha só, gente, que loucura. Ó. Esta notícia, na medida em que corresponde às decisões atuais do ofício para celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice, sugere que a Santa Sé quer repetir o infeliz bloqueio dos meses anteriores,
que privou os fiéis da missa e dos sacramentos, inclusive na Páscoa. Se fosse esse o caso, isso confirmaria a intenção da Santa Sé de apoiar a narrativa da mídia pandêmica. Ainda assim, de acordo com declarações recentes feitas pelo Instituto Superior de Saúde da Itália, a pandemia tem uma taxa de mortalidade igual a uma gripe sazonal normal. Essa última notícia deixou os fiéis perplexos, escandalizados e abandonados por uma hierarquia que encontrou na Basílica de Santa Maria de Araceli uma forma de se reunir para o rito sincrético presidido por Jorge Mário Bergoglio, mas que não hesita em suspender a celebração da Santa Missa na noite em que a igreja celebra o nascimento do Salvador, né? Então, olha, gente, só para terminar. O processo de demolição das tradições mais queridas dos fiéis, levado a cabo por aqueles a quem o Senhor confiou o governo da sua igreja, continua sem trégua. Por um lado, através da afirmação utópica de uma marca maçônica de fraternidade humana, independente da paternidade de Deus, e por outro, através do cancelamento metódico das solenidades litúrgicas, começando com a Páscoa, não é? E continuando com o Natal. Gente, Páscoa e Natal, datas extremamente simbólicas para a igreja, para os fiéis. Eles escolheram de propósito, né? Por que não cancelaram uma missa de rotina? Quer dizer, eles pegam bem a missa do Galo para quê? Para destruir a liturgia, destruir o valor simbólico dessa data, sempre lembrando que na tradição filosófica, simbólico significa real, aquilo que se dá através de sinais visíveis. Enfim, é a maçonaria tentando destruir a igreja. Isso. Então, é incrível olhar. Gente, na Idade Média, a igreja excomungava o imperador. Fazia o imperador fazer penitência de carne nossa. Agora, vamos obedecer o Dória da calcinha apertada. Impressionante que, né? Bem que o arcebispo Viganò fala, né? Citando Virgílio e Eneida, né? Quando deixamos de ser o que éramos. Né? Olha só o que o padre, que Viganò falou aqui em outro, o arcebispo Carlo Maria Viganò falou aqui. Eu falo Viganò, tá? Falo Viganò, fica Viganò. Então, ele falou o seguinte: acho que tanto os fiéis simples quanto os bispos e padres se sentem traídos pelo que Bergoglio afirmou. Não é preciso ser teólogo para entender que a aprovação das uniões civis está em clara contradição com os documentos magisteriais da Igreja, inclusive os recentes. Tal aprovação constitui também uma ajuda gravíssima à ideologia LGBTQ, que hoje se impõe a nível global. A gente sabe que faz parte da Agenda 2030 da ONU, né? A ideologia de gênero, a questão de toda essa pauta progressista faz parte, né? E para você ver a quantidade de financiamentos riquíssimos nesse meio. Então, assim, gente, quem defende a vida, valores conservadores, sabe? A igreja, a família vai cada vez mais ter que ter muita força, muita força. As famílias, principalmente, vão ter que se unir muito porque o mundo jaz no maligno. Essa ideologia de gênero vai ser o próximo passo. Alguém vai falar que tem que ter uma lei estatal para regularizar as pessoas transgênero. Alguma coisa nesse sentido, né? Inclusive, dia 11 de novembro, já, no STF vai ser discutido uma ADIM e para ser colocada nas escolas, a partir do ano que vem, a ideologia de gênero. O STF é possuído pelo demônio. Pois é. Possuído não, eles não são possuídos. Eles têm parte mesmo, porque às vezes a pessoa possuída é santa. Pois é, eu sei que o que acontece. Dizem que a Emily Rose... faz parte da agenda, né? Dessa agenda maligna
da ideologia do gênero, né? Da Às onda. vezes, desculpa, pode falar. Pode falar. Às vezes nós temos que citar atores moderninhos e ímpios e ateus para refutar a palhaçada que virou a pós-modernidade, né? Então, o Freud, com todos os problemas do Freud, com todas as suas perversões, ele dizia: anatomia é destino. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. E ponto final. Agora vem esse STF, que é todo impregnado da fumaça diabólica e vem querer colocar ideologia de gênero nas escolas, para criancinha. Eu não vou Olha falar o que só. eu penso para não E ser preso. o que é um absurdo é que esses teó... É porque eu estou estudando, porque assim, eu gosto muito de estudar, porque é um tema que realmente daqui a pouco vai estar aí. Então a gente precisa entender o que é isso. O que é isso que eles estão empurrando na gente. Então a gente tem que entender para poder refutar. Então, assim, o que é que eles querem colocar? Sexo é diferente de gênero, primeiramente, para eles. Então, sexo é uma coisa, sexo masculino e feminino. Gênero é totalmente diferente. Então, assim, para eles, para eles, a pessoa nasce neutra, digamos assim. Neutra na questão do seu gênero. Olha que loucura. Então, assim, a questão biológica, o sexo biológico, tanto faz. O que vai contar é o gênero. E a pessoa vai construir esse gênero durante a sua vida. Olha só que loucura. Faz parte de uma construção social e cultural. Então, assim, é a sociedade que vai construir o seu gênero. Vai dizer assim, o que é que Paulo Cogos vai ser, sabe? Eu O que sou é que cabra Paulo... homem, meu velho. Tá entendendo? Então, assim, é muito louco, gente. Eles criam uma teoria muito louca para tentar explicar o óbvio, né? Então, assim, é muito, muito sem noção, muito sem noção. E isso, o que é que eles querem fazer? É impor esse tipo de ideologia justamente para as crianças, né? Que não têm ainda a sua capacidade já formada, né? Então, assim, é ali, a semente do mal vai ser plantada justamente ali, nas escolas, para a criança já ir aprendendo assim, ó. Não, você tem o direito de explorar o seu corpo. Você tem o direito de se explorar e se descobrir o que você é. Você pode usar, pode brincar com a menininha, beijar uma menininha ou um menininho, tanto faz. Olha os absurdos. Nesse caso, o correto era chamar a polícia. Numa sociedade decente, num estado confessional, chamar-se a polícia entrava lá chutando a porta, quem é a professora aí? Quem é o professor aí? Esteja preso, vagabundo, ensinando esse negócio pra criança, bora pra cadeia, debaixo de porrada. É isso que deveria acontecer. Mas, infelizmente, isso vai ser obrigatório. Os pais não têm liberdade de educar os filhos em casa. Os pais não têm liberdade, né, de não colocar o filho numa escola. E aí o padrão MEC vai regular o currículo. Daqui a pouco vai acabar a liberdade até mesmo de ter uma escola católica. Nossa. Agora, em relação à ideologia de gênero, é muito simples. Ah, é construção social, é neutro, não sei o que. Olha, se a criança morre e um arqueólogo achar a alçada dela daqui a 1000 anos, vai falar é homem ou é mulher, acabou. Isso é ciência. A pós-modernidade nega a ciência. Começamos negando Deus, que é o criador de tudo, e terminamos negando a ciência. Sim, sim. Então, assim, é a negação da biologia, a negação, assim, a negação do ser humano, praticamente. Então, assim, nós vivemos em tempos muito loucos. Mas o que a gente. Vamos falar aqui sobre a encíclica Fratelli Tutti. Sim. Essa encíclica tem muita coisa, assim, que puxa para a maçonaria, né? Parece Total. um texto, sim. Não, totalmente maçônico. Eles citam, inclusive, o movimento. Eles citam elogiosamente, né, o Papa Francisco, o movimento Le Sillon na França, que tentava concatenar a fé católica com o iluminismo republicano. E são duas coisas completamente antagônicas e inconciliáveis. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, chega até a citar o adágio da Revolução Francesa: liberté, égalité, fraternité, pelo amor de Santo Cristo.
como é que ele cita um adágio que, primeiro, é um lema de um movimento revolucionário completamente anticlerical que chegou a degolar padres e freiras, um bando de genocidas. E segundo, não sabe ele que liberté, égalité e fraternité é o equivalente demoníaco em oposição às virtudes teologais? Liberté, égalité e fraternité são os opostos de fé, esperança e caridade. Fraternité não é caridade. Caridade é levar a pessoa para Cristo. E não essa demagogia de fraternité. Não tem essa de, ai, todo mundo é irmãozinho. Por amor a Cristo, você não vai sair maltratando, escandalizando. Mas a verdadeira caridade não é, ai, uma irmandade republicana mundial, onde o muçulmano vai ser muçulmano e o judeu vai ser judeu. Não. A verdadeira universalidade é a fé, é levar o evangelho a toda criatura. Aí, liberté. Mas como assim liberté? Que negócio é esse de liberté? A esperança, então, está no livre pensar e no livre agir humano, sem uma lei moral? Isso é o quê? Isso é falta de esperança. Você não tem esperança em Deus, você tem esperança nas coisas do mundo. E egalité, então, é o pior de todos. Egalité é o oposto de tudo, o oposto da fé. Você não tem fé na verdade revelada? Uhum. Você tem fé no quê, então? Você tem fé no governo. Pelo amor de Deus, é a total oposição. E, infelizmente, a encíclica Fratelli Tutti está repleta dessas coisas. Por exemplo, eu vi um comentário de um teólogo muito bom, chamado José Antônio Ureta. E ele estava explicando o seguinte, na Fratelli Tutti, o Papa Francisco coloca o denominador comum da humanidade como sendo a dignidade humana. E isso é um absurdo, porque não existe dignidade humana sem Deus. É Deus que nos empresta a dignidade. Todas as coisas contingentes participam em algum grau do ser. E isso é a dignidade da criação. Não existe dignidade flutuando no nada sozinha. A dignidade emana do Criador. Então, o denominador comum, de forma alguma, poderia ser a dignidade humana. O denominador comum está na obediência à lei moral. Porque está cheio de humano no inferno, que perderam a dignidade de criaturas possíveis de serem salvas, com capacidade de participar da vida trinitária. Então, por que elas estão no inferno? Porque não obedeceram à lei moral. Então, existe uma lei eterna. Santo Tomás de Aquino faz essa distinção entre 4 tipos de lei. Existe, antes de mais nada, existe a lei eterna. Aquela lei de Deus, imutável. O homem perdeu o contato com a lei eterna e caiu por causa do pecado original. Então, Deus tenta resgatar o homem através da lei divina, que são as leis reveladas, e através da lei natural, que é aquela possível de ser apreendida pela razão, numa volta à lei eterna. E aí existem as leis humanas, que é o que o homem faz para tentar conviver mais ou menos harmonicamente na sociedade e que são injustas se não estiverem de acordo com a lei natural e com a lei eterna e com a lei divina. Então, de onde o Papa Francisco tira que o denominador comum é a dignidade humana e não a lei divina? Totalmente maçônico isso. Aqui, olha, a encíclica da fraternidade do Papa Francisco deixa os católicos chineses comendo poeira. Aí eu achei interessante isso aqui, olha. Ao mesmo tempo que o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, acaba de sinalizar que o acordo com o Partido Comunista Chinês será renovado, embora o acordo não tenha melhorado a liberdade religiosa naquele país para os católicos ou para qualquer outra pessoa. De fato, muitos observadores externos, incluindo o meu, de verdade, acreditam que o acordo sino-vaticano realmente forneceu cobertura ao Partido Comunista Chinês para que seu ataque contínuo à liberdade religiosa de todos os crentes da China, católicos, protestantes e muçulmanos. O que está acontecendo na China hoje é nada mais, nada menos que uma segunda revolução cultural. Isso como o primeiro envolve um ataque violento aos crentes religiosos de todas as matizes. Olha, depois que eu vi o cardeal Miguel Sánchez Sorondo, que é responsável pelo diálogo da Santa Sé com a comunidade científica, dizer que a China é o país que melhor aplica a doutrina social da igreja, é porque tem coisa muito errada lá dentro. Como é que o cara fala que a China é o país que melhor aplica a doutrina social da igreja, um país que oprime a sua população, que tira as liberdades individuais, que promove o corporativismo mafioso
no campo econômico e que ainda por cima persegue cristãos e manda os cristãos arrancarem as imagens sagradas para colocar a foto do ursinho Puff do mal lá, o Xi Jinping. Isso é aplicado à doutrina social agora? Aí, na China existem duas igrejas. A igreja verdadeira, que é a igreja clandestina, os católicos resistentes, que desobedecem o É a governo. verdadeira igreja, né? É a verdadeira igreja. Sim, e que, diga-se de passagem, desobedecem o governo, porque autoridades injustas devem ser desobedecidas. Romanos 13 manda obedecer às leis justas, não às injustas. E aí existe a igreja falseta, a igrejinha de fachada que o Partido Comunista montou para perverter a fé católica na China. E, infelizmente, está tendo um colaboracionismo entre os setores progressistas do Vaticano, maçons infiltrados provavelmente, e o Partido Comunista Chinês. Infelizmente, é esse caminho que está sendo tomado. Quando nós deveríamos condenar a China. E aí alguns usam a desculpa de que não, mas se o Papa Francisco condenar o regime comunista, eles destroem os católicos lá. Mas eles já fazem isso. Só que o governo chinês não é capaz de destruir a alma dos católicos. Eles só conseguem destruir o corpo. Essa é a lição dos mártires, certo? Agora, quando existe uma colaboração de membros do Vaticano com a falsa igreja, aí nós já estamos entrando no campo da perdição das almas. Na visão do Partido Chinês, do Partido Comunista Chinês, os católicos nunca podem ser bons cidadãos. Nem pode ninguém cuja lealdade primária seja algo diferente do partido, como Deus. Olha que loucura. Não, exatamente. O católico não é um bom cidadão em lugar nenhum. Porque o bom cidadão é o quê? É o sujeito que baixa a cabeça para as ordens injustas, é o sujeito servil, que aceita usar focinheira na cara, que denuncia o irmão para o governo. Isso é ser um bom cidadão? Então, muito obrigado, meu Senhor Jesus, por me fazer um péssimo cidadão. Nós somos um sinal de contradição no mundo, igual Simeão falou no templo a respeito de Cristo. Pois é. Então, assim, a gente já vê que essa tutti fratelli tutti para os chineses não vale muito não, viu, gente? Sabe que eu briguei com o meu instrutor de Krav Maga, né? E saí da Federação Internacional. E foi por quê? Porque ele cancelou os treinos, as federações concorrentes voltaram ao treino. Eu perguntei, e aí, quando é que volta os treinos? Aí ele disse, nós temos que ser bons cidadãos. O bom cidadão é aquele que cumpre as determinações do seu governo. Eu falei, cara, você é judeu, como é que você fala uma barbaridade dessa? Então, o bom cidadão da Alemanha nazista é quem denuncia o judeu? Aí ele falou que eu estava ofendendo ele. Eu falei, não estou ofendendo coisa não, que meu pai é judeu, cara. Posso falar à vontade isso aqui. E aí nós brigamos. Mas como é que o cara fala uma batatada dessa, né? Que ser bom cidadão é seguir a ordem do governo? Deus me livre. Ordem injusta. Lei injusta não é lei. Então, vamos fazer o seguinte. Gente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem quer fazer pergunta para Cogos, bota aqui na interrogação aí. Tem a parte de perguntas, que a gente vai fazer no próximo bloco. A gente vai fazer perguntas para Cogos sobre essa live, ou quem tenha mais dúvidas sobre o que está acontecendo na igreja, se alguma coisa sobre anticristo. Eu sei que tem muita gente vi que tem muitas pessoas fazendo perguntas. Esse aí o Papa é o anticristo? Quem é o anticristo? É a preparação para o anticristo? Então, assim, tem muita gente fazendo esse tipo de pergunta. Então, vamos fazer o seguinte. Já estamos com 53 minutos de live. Se Cogos aceitar, claro. A gente faz a segunda parte agora. Pode ser, Cogos? Com você eu faço até a 10ª parte. Menino! Então, pronto, gente. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tá aqui, fica aqui, que eu vou salvar essa live. Essa live vai ficar salva no IGTV e eu volto novamente, tá? Eu quero vocês todos aqui novamente, aqui, tá bom? Vai daqui a colocar pouco. essa live no YouTube aí, tá ok? Vou, tá ok, tá ok. Vai pro YouTube isso aí. Forte abraço. Já volto aí.